Olá, bom dia, ou agora já é boa tarde, meio-dia e 1. Vou anotar o nosso tema de hoje, da nossa live semanal. Olha aqui qual é o mapa da vida. Muito bem. Sejam todos bem-vindos, hora do almoço. Talvez alguns possam assistir essa live enquanto estão almoçando, outros estão talvez terminando de fazer o próprio almoço, vai servir a família daqui a pouco. Aqui hoje um pouquinho mais tarde, os meus filhos saem da escola perto de 1 hora, então na terça-feira tudo é um pouco mais tarde. Na terça-feira de manhã é a manhã que eu tenho livre, entre aspas, né? Em que eu não atendo, mas que eu uso justamente amanhã para outras atividades minhas. Não só praticar minha atividade física, que eu pratico todo dia, mas na terça-feira com mais calma, mais tranquilidade, mas também para dar conta das coisas da faculdade, dar conta de escrever, né? Não é uma coisa que eu consigo fazer todos os dias, escrever, isso é importante para mim. De ler, estou aqui com outro livro que eu vou começar, ontem eu terminei um, agora eu vou começar esse. Então assim, terça-feira de manhã é o meu momento, é o meu tempo para fazer coisas que eu não consigo fazer ao longo da semana em razão da agenda. E desejo que você possa ter esses momentos, que você possa criar também esses momentos. Afinal, a gente está falando de saúde, de equilíbrio, de qualidade de vida, né? Sempre que possível. Sei que algumas vidas são mais corridas, algumas vidas são mais apertadas, tem mais desafios. Mas a gente tem que lembrar que viver é você ir equilibrando essas coisas. As atividades, as obrigações, os compromissos, mas também tem que inserir no meio disso tudo a arte de saber descansar. Saber descansar não é ficar deitado no sofá. Saber descansar é trocar de atividade. Olha, fiz muito disso daqui, agora eu vou fazer outra coisa. Não é? Trabalhei bastante pelo computador, agora eu vou fazer uma leitura, agora eu vou cozinhar, agora eu vou arrumar minha casa. Então, trocar de atividade, isso é descanso. Né? Aprendi isso com São José Maria Escrivá. Descansar é trocar de atividade. Boa tarde a quem está chegando por aqui, me desejando também uma boa tarde. Então vamos lá. Hoje o tema então é esse, mapa da vida. É verdade que nenhum de nós nasce com um mapa desse pronto, né? Nós não nascemos com um mapa pronto. E em razão disso, muitas vezes nós crescemos, somos expulsos da infância e chegamos à adolescência, expulsos porque o fim da infância tende a ser uma coisa, vamos dizer, relativamente traumática para alguns, para outros muito traumática, né? A depender do contexto da infância, do que aconteceu lá, com 5, com 6, com 7 anos de idade. Mas nós chegamos geralmente ali, ao início, né, da juventude e depois fase adulta, muitas vezes perdidos. Perdidos porque o mundo tem lá suas exigências, seus desafios, e nem a escola, nem a família dão conta de nos ensinar tudo o que é necessário para viver bem. Você pode ter tido aí a melhor família do mundo. Você pode ter estudado na melhor escola da sua cidade. Né? O fato é que ninguém te prepara para tudo que vai te acontecer, evidentemente. Ninguém te prepara para todos os desafios, para todos os obstáculos. O que é importante numa família? O que é importante para um pai e para uma mãe? Veja, eu tenho 2 filhos, né? Um já adolescente, o outro pré-adolescente. Terei uma filha agora, né? Uma bebê. O que deve me pautar como pai, você como mãe? Deve pautar a transmissão de certos orientadores gerais, né? De certos princípios, certos valores. E que esses princípios, valores, esses orientadores gerais sejam usados de forma natural pelos seus filhos para as escolhas particulares, precisas que eles farão. Quer dizer, eu sei como pai que eu já começo o jogo, né, com a chegada agora da minha filha até o final do ano, eu já vou começar esse jogo, assim como comecei os dos meus filhos maiores, com um déficit e com uma perda certa. Eu não vou poder ensinar tudo porque eu não sei tudo e porque não tem como eu prepará-los para tudo que eles vão enfrentar. Agora, o melhor que eu posso fazer como pai, dentro das minhas limitações, da minha finitude, das minhas dificuldades, do que eu posso, sei, consigo fazer, levando em conta a minha história, meus fracassos, meus sucessos, o melhor que eu posso fazer como pai. E você já não, isso aqui não é uma live sobre educação, tá? Não é sobre uma live sobre família. Mas eu estou fazendo esse preâmbulo que é importante. O melhor que eu posso fazer como pai
é transmitir esses princípios, valores e orientadores gerais, como se fossem, digamos, balizas da existência, né? Balizas morais, religiosas, né? Educativas mesmo, balizas. E com essas balizas, tendo isso em conta, tendo isso em mente, as decisões particulares que eles terão que tomar, as escolhas de vida, a forma como enfrentarão os desafios respectivos ali, isso vai ser inspirado, vai ser balizado pelos norteadores, pelos orientadores, pelos princípios que a família passa. A escola tem um papel nisso também, de reforçar alguns dos valores gerais da sociedade, daí não só da família, né, mas quais são os valores gerais da sociedade e, mais importante do que isso, algo que a escola tem perdido, infelizmente, de uns 30 anos para cá, e que deveria ser o principal ponto ali, o principal objetivo de qualquer escola, é dar os instrumentos técnicos para isso. Escola é lugar de formação técnica, não é lugar de formação humana, ok? A escola pode, claro, ensinar e promover conteúdos de culturais e de formação humana geral, mas a escola não é o principal objetivo dela. Quando ela quer fazer mais isso, ou seja, educar pessoas para o bem, para a sociedade, para a comunidade, quando ela quer fazer mais isso do que ensinar conteúdos e instrumentos técnicos que praticamente ajudarão aquelas crianças e adolescentes a se virarem também na vida, ela está se furtando ao principal missão dela, né? A missão da escola é sim passar formação técnica. E aí ela pode, claro, depender ali dos objetivos da escola, do contrato dela, né, da identidade da escola, às vezes é uma escola religiosa, evidentemente ela vai transmitir valores que são valores que os pais conhecem quando matriculam um filho ali, né? Mas a escola tem esse papel, olha. Então a escola, ela é acessória, ela é coadjuvante da família. A família dá as balizas gerais da vida. A família transmite esses valores, a família transmite esses princípios que regem a vida, regem a boa vida. Regem. Sem dizer exatamente, ó, é assim que você tem que fazer. Não. Dá o princípio. E aí aquilo vai regendo a vida do filho. E aí nessa condução da própria vida, a criança, o aluno, precisará de instrumentos linguísticos, matemáticos, lógicos, contextuais, de mundo, de globalização. Ela vai precisar desses instrumentos para dar conta da vida e da vivência pessoal dela dos princípios recebidos em casa. Quer dizer, a responsabilidade maior e o jogo mais difícil é dentro de casa e não na escola. Se o jogo é bem feito em casa, se a dinâmica da casa é libertadora e é, vamos dizer assim, inspiradora em termos de preparar de forma abrangente para a vida, através de princípios e valores transmitidos, vividos em casas e portanto, transmitidos, aí a escola vem e preenche isso com os instrumentos. Esse é o casamento que eu vejo de família e escola. Mas mesmo assim, ainda que você tenha, eu estava dizendo, você teve a melhor família do mundo e você estudou na melhor escola que tem aí na sua região, você não vai chegar na vida sabendo tudo que você precisa fazer. E você precisa, e muitas vezes os pacientes que me procuram, as pessoas que conversam comigo, eu vejo que é isso que elas querem, um mapa, um guia geral de orientações no mundo. Tá, Thiago, mas, por exemplo, nesse mundo aí, ó, das redes sociais, da internet, veja quantas pessoas falam sobre determinado assunto, falam muitas vezes coisas contrárias. Não é? A gente poderia aqui pegar o exemplo até da nutrição. Então tem aquela turma que fica falando que a gente devia comer mais vegetais. Aí tem a outra turma que fica falando que a gente devia comer mais carne. Aí tem a outra turma que fica falando que na verdade a gente tem que fazer jejum e comer uma vez por dia. Aí tem outra turma que fala que você pode comer de tudo, desde que você tenha uma alimentação equilibrada. E tem uma outra turma agora defendendo o consumo apenas de insetos e plantas. E, você entende? Então você pega esse exemplo da nutrição e fala, puxa, mas o que é o certo? O que é o bom? O que é o melhor para mim? Muda de patamar. Não é? Exato, cada um fala uma coisa. Muda de patamar. Vamos lá, antigamente, né, quando eu digo antigamente, uma época que você não pegamos, muito, muito tempo atrás.
Nós não tínhamos, assim, muitas igrejas e religiões disponíveis para serem seguidas. Mas a modernidade, ela trouxe outras opções, seja dentro do cristianismo, né? Uma gama maior de igrejas que se autodeclaram cristãs e até mesmo as não cristãs, né? Quantas religiões hoje estão aí acessíveis, por exemplo, para nós no Brasil, né? Que não eram acessíveis, não era comum, né? No início do século passado, um brasileiro ser budista, certo? Não era comum. Hoje, nas cidades grandes, você até encontra um ou outro. Já é uma coisa um pouquinho mais comum. Agora, veja o número de igrejas cristãs que existe. Ou seja, quem é que está certo? Ou o que eu devo seguir? Ou no que eu devo acreditar? Onde está a verdade? No fundo, as pessoas, elas estão, eu, você, todo mundo, com mais consciência ou menos consciência disso, a gente está se perguntando, onde é que está a verdade? Quando eu falo de mapa da vida, eu não estou falando de um guia com instruções detalhadas de como fazer cada coisa, cada movimento na sua vida, cada decisão que você tem que tomar, cada conversa que você tem que ter com o seu cônjuge. Não, o que você precisa falar para o seu filho. Não, não é. Esse mapa, ele é impossível. E esse mapa é estúpido. Ele é estúpido. Por quê? Porque o ser humano, ele é livre, ele é dinâmico e ele tem um grau de imprevisibilidade que faz parte das coisas humanas, das realidades humanas. Então nós não somos bichinhos, cães de Pavlov, assim, absolutamente previsíveis. E que, você faz isso daqui, que 100% de certeza que vai acontecer tal coisa. Vai dar certo. Olha, você segue essa dieta aqui, que é 100% de certeza que mês que vem teu exame está melhor. Não é assim que acontece. Assim como é verdade que nem todo fumante vai fumar a vida inteira e ter os pulmões pretos no final da vida. Também não é verdade. Eu sou profissional de saúde, mas eu preciso dizer isso. Em nome da verdade. Então, olha só. O ser humano, ele é uma realidade diferente. Aqui, dessa garrafa, do livro, do computador, da minha cachorrinha. Ele é diferente. Ele cria a si mesmo. Ele tem elementos imprevisíveis dentro dele. Ele não é absolutamente domesticável, cientificamente, intelectualmente. É um esforço contínuo compreender uma pessoa, que dirá a humanidade. É um esforço tremendo você entender uma pessoa. Então, quando eu falo de mapa da vida, é óbvio que eu não estou falando de um rol de instruções, assim, mandamento 1, mandamento 2, mandamento 3, no 4 você tem que fazer isso, no 5 você tem que fazer aquilo. Não. Quem pede por isso, quem espera por isso, são pessoas geralmente pouco livres interiormente. Repare, pessoas que querem graus de instrução muito detalhados, muito fechadinhos. Então agora eu faço isso? Então agora eu tenho que me ajoelhar para fazer isso? Agora eu tenho que fazer aquela coisa? É errado se eu fizer isso? Quem precisa de graus muito detalhados não é livre interiormente. Tem uma história que eu conto para alguns pacientes. Nem sei se eu devia contar aqui, mas enfim, vou contar. Tem uma história que se diz do profeta Maomé, que ele estava lá numa região para atender as pessoas, né? Então fazia aquelas filas, aquelas multidões que queriam lá conversar com Maomé, queriam tirar uma dúvida, queriam pedir um conselho, porque Maomé era um homem sábio e a fama dele já havia se espalhado bastante pela região. E ele chegou numa dessas cidadezinhas assim, aí o boato se espalhou, o profeta está aí, e aí juntou aquela multidão de gente para tirar a dúvida, pedir conselho para ele, né? Era um homem sábio, isso sempre se fez. E aí, enfim, e vai gente, né? E o pessoal assessorando ali, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Aí chega um sujeito, que a pergunta que ele tem, depois dele ter ficado, imagina, horas, quem sabe até dias, à espera de um momento com o profeta Maomé, você está diante de Maomé, ele chega e faz a seguinte pergunta para o profeta: profeta, qual é o jeito sagrado, qual é o jeito certo de cortar as unhas? De aparar as unhas. E aí o profeta começa a falar detalhadamente o que ele tem que fazer. Você precisa começar pela mão esquerda. Você tem que começar da esquerda para a direita.
você tem que fazer uma curvatura tal na sua unha. E nessa, o profeta fica ali, vários minutos falando de como cortar as unhas. Quando ele terminou de dar as instruções, o sujeito agradeceu, agradeceu muitas vezes e saiu. Um dos assessores dele veio até ele e disse: profeta, me perdoe, mas como é que o senhor perde tanto tempo com alguém que vem perguntar uma coisa dessa? Olha a fila de gente que a gente está vendo aqui, olha a multidão com coisas importantes para te perguntar, para pedir a sua ajuda, a sua orientação. E, profeta, o senhor perde esse tempo valioso com um sujeito que vem perguntar como cortar as unhas? E aí o profeta teria respondido: mas é que alguém que faz uma pergunta dessas precisa ficar ocupado. Olha só. Alguém que tem esse grau de necessidade de afirmação, orientação detalhada, a gente tem que manter ocupado. A gente não pode deixar ele solto por aí. Então, faça agora essa reflexão aqui, Traz a pergunta aqui para dentro. O quanto você é escravo, o quanto você necessita de orientações detalhadas de como viver. Porque isso daqui é sintoma de liberdade interior ou não? Volto a dizer, as pessoas mais livres, elas são orientadas por princípios gerais. Elas encarnam de forma muito pessoal, irrepetível, para usar a palavra de Julián Maris, de forma muito pessoal, irrepetível, particular, elas encarnam na vida delas os princípios gerais, dando aos princípios gerais uma manifestação particular. As pessoas livres não precisam de mais leis detalhadas, porque elas sabem o que é certo fazer. Quando você olha para o nosso Congresso Nacional, e você vê que eles se auto-elogiam pelo número de leis que eles publicam, que eles aprovam todo ano. Você fala: não, mas isso é uma tristeza. Isso não é para ser celebrado. Pensa aqui comigo. Quanto mais leis uma sociedade precisa, mais isso significa que ela não se autogoverna. Ela precisa de mais e mais balizas específicas, orientações precisas do que pode e do que não pode. Quer dizer, uma sociedade que se regozija de criar leis, e leis, e leis, e leis, é uma sociedade doente, é uma sociedade sem direção. É uma sociedade que precisa que a orientação venha de cima para baixo, de fora para dentro, porque essa sociedade já não sabe seguir o próprio instinto, o próprio nariz do que é certo e errado. Essa sociedade, as pessoas dessa sociedade em geral, perderam o tino para o verdadeiro, para o certo. Elas precisam que alguém diga: olha, você não pode fazer tal coisa na internet porque é errado. Né? A pergunta aqui da Rita, comentário: não achei justo o sábio perder tempo com alguém carente, no caso. Estou errada? Sim. Então, vejam, nós, quando eu falo de mapa da vida, nós não estamos aqui para criar, pensar, ou não é o que eu faço com os meus pacientes, não é o que eu faço com eles, de dar níveis de orientações tão detalhados, tão minuciosos. Quando eu dou detalhes assim, quando eu dou orientação tão detalhada para um paciente, é porque eu percebo nele o grau de escravidão, a ausência de liberdade e de contato íntimo com a própria fonte da verdade. Me perdoem, não tem como falar dessas coisas sem falar de Deus, sem falar de fonte da verdade, de fundamento da existência. Não tem como. Então, olha, quando você tem um bom trânsito interior, quando você tem acesso à verdade que mora dentro de você, a frase não é minha, é de Santo Agostinho. Quando você tem acesso à verdade que mora de você, a tua dificuldade é apenas em como expressá-la, como compreendê-la, como traduzi-la, como torná-la pessoal, prática, subjetiva, porque a verdade como tal está lá dentro de você. Você acha mesmo que você não sabe o que é certo ser feito?
nas situações concretas? Você acha mesmo que você não sabe se você deve terminar ou ficar num relacionamento, se você deve ou não fazer um tratamento de saúde, se você deve ou não trocar de emprego, se você deve ou não fechar o seu negócio ou abrir o seu negócio? Você tem certeza que você não sabe o que seria certo dizer para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai naquela situação concreta? A gente sabe, na maior parte das vezes, a gente finge que não sabe. Finge que não sabe. A gente finge não ter nenhum desses princípios norteadores, nenhuma dessas orientações gerais de vida, ou de não ouvir a verdade que mora dentro de nós. E aí a gente faz o quê? A gente não toma decisão, a gente não faz o que é certo, a gente outorga para outro a decisão, a gente empurra com a barriga, a gente se ilude, e assim sucessivamente. Mapa da vida não é orientação detalhada de como fazer, como escovar o dente, como cortar a unha. Não. E olha, gente, que tristeza esse tempo em que as pessoas às vezes acessam as redes sociais dos grandes influenciadores, influenciadores de negócio, influenciadores de saúde, todo tipo de influenciador. E eu não vou falar mal do influenciador, porque de certa forma eu influencio também. Eu estou falando de quem vai até o influenciador para pedir para ele esse nível de coisa. Como é que corta a unha? Gente, vocês não sabem o número de perguntas que eu recebo, às vezes por direct, às vezes no comentário de um post aqui. Vamos falar a verdade, né? Sem ofensa nenhuma, mas só um retrato do que é isso que eu estou falando. Vocês não sabem o número de perguntas que eu recebo que seriam respondidas pelo Google. Vocês não sabem. Exemplo, Tiago, butirato é a mesma coisa que tributirato? Olha, você entende que é uma pergunta objetiva? Que não é uma opinião? Não é uma opinião do Tiago, né? Tiago, uma coisa era a pessoa perguntar, Tiago, você prefere que a pessoa suplemente butirato ou tributirato? É outra coisa. Outra coisa. Agora, a pergunta, tem diferença, Tiago? O tempo que ela gastou para fazer essa pergunta, ela teria ido no Google, no ChatGPT. Porque é uma questão objetiva, não é uma questão de perspectiva do Tiago. Tem diferença entre butirato e tributirato? Me lembro que muito tempo atrás o Pedro Sete Câmara fazia essa campanha aqui nas redes sociais. Não pergunte algo que possa ser respondido pelo Google. Mas você sabe por que as pessoas perguntam para o influenciador? Em vez de simplesmente tirar a dúvida pelo Google? Porque as pessoas não são livres. Porque elas precisam de validação. Ela não está indo lá atrás da experiência do profissional, atrás do conselho do profissional. Isso é outra coisa. É o que eu faço com os pacientes em consulta, em sessão. Ali ela está realmente pagando pelo meu tempo, minha atenção, minha experiência e meu saber. O Google não pode fazer o que eu faço. Outra coisa é perguntar para mim o que o Google responde. Você entende a diferença? É você não ter essa... Pera lá, mas deixa eu ver isso aqui eu resolvo com inteligência artificial. Isso aqui eu resolvo indo ao Google. É tão simples. Isso aqui eu resolvo de forma simples. Mas é que daí quem vai te dar resposta não é o influenciador que você gosta. Você não estará sendo pessoalmente validado. E aí as pessoas não percebem que isso as escraviza. E isso nada tem a ver com o mapa da vida. Quando eu falo, então, volta lá, quando eu falo do mapa da vida, eu quero que você imagine aqui a sua existência particular e humana, você a imagine como um grande território. E esse território, portanto, tem porções. E você, como dono desse território, senhor desse território, você precisa conhecer todos os pontos do território. Você precisa saber, olha, até onde vai o teu sítio? Ah, vai até ali, aquela montanha. Ah, não, meu sítio termina naquele riacho. E o riacho, a água é boa, cristalina? Tem metal pesado nessa água? Os peixes são saudáveis? Você tem que saber, você tem que conhecer teu território. E eu digo que o mapa da vida, o território de cada um é formado por essas porções aqui. Como se fosse a parte do lago, a parte do curral, a parte da casa, entende? As partes do teu sítio, da tua chácara. Quais são as partes do teu sítio, da sua chácara? Eu vou te dizer.
Saúde é uma porção da sua casa. Isso aqui é o mapa da vida. Saúde é uma porção considerável do seu terreno. Ou seja, você tem que se preocupar com isso, você tem que cuidar disso. Você tem que saber o que é que favorece isso, o que é que melhora isso, o que é que piora no teu caso, tá? Então, saúde. 2, relacionamentos em geral, que vai pegar desde família até o teu relacionamento íntimo, amoroso, tuas amizades. Isso aqui é uma porção do teu território. Se você não cuidar disso daqui, teu território pode ficar com praga. A praga pode se espalhar para as outras partes do terreno. O teu sítio vai perder valor de mercado, tá? Terceira porção do teu terreno, vida financeira, carreira, profissão, tá? O lado econômico da vida, a dimensão econômica da vida. Né? Muito obrigado, Paula. O lado econômico, você tem que cuidar disso daqui. Você tem que cuidar. Você tem que ter uma resposta para a vida, porque a economia é uma dimensão da experiência humana. A economia não é só o dinheiro, é muito mais do que isso. É toda a quantificação das relações. A valoração das coisas. Tudo isso é economia. E você tem que ter. Você não pode nem ficar pensando em dinheiro o tempo inteiro. Seja porque você tem de mais e quer ter mais. Seja porque você tem de menos e precisa ganhar urgentemente. Existem coisas que podem te desarmonizar mesmo em relação a isso daqui. Pessoas perdem vidas, perdem saúde mental por causa dessa parte do terreno. Como é que eu me torno livre aqui, economicamente? Tá? Então isso aqui é uma porção do teu terreno. Outra porção do seu terreno. Você tem vamos dizer assim, uma dívida e um compromisso com a cultura humana, com o que nós aprendemos, criamos, inventamos ao longo da história enquanto espécie e que estamos transmitindo para você. As gerações de antes se preocuparem em não deixar aquilo morrer e passar para você. Então eu estou falando de uma parte do teu terreno aqui que se chama cultura geral, estudo, domínio de coisas básicas como linguagem, por exemplo. O homem é aquele que fala e não aquele que balbucia. Aquele que balbucia é o bárbaro. O sentido de bárbaro usado pelos romanos antigos para todos os povos que não falavam latim era eles balbuciam, não falam latim. Entende? Esse era o pejorativo que os romanos usavam. É daí que vem bárbaro. Nós não balbuciamos, nós tornamos as realidades acessíveis pela linguagem também. Como diria Clarice Lispector, a linguagem é um anzol. Olha que a palavra é um anzol. A palavra certa pesca a realidade. Você tem que dominar isso daqui, meu Deus do céu. Um mínimo que você tem que saber. Um mínimo, uma articulação mínima. Uma literatura básica. Né? Um conhecimento de algo. Um pouco de história. Saber o que está acontecendo no país também é importante. Mas não é o mais importante, mas é importante. Né? Você ter assim, cultura geral. Sabe cultura geral? Para se orientar minimamente no mundo? Então, se você não for um caipira, porque o caipira está dispensado disso. E eu não estou falando isso agora de forma negativa. De jeito nenhum. Caipiras são pessoas incríveis. É porque eles não têm esse compromisso e eles não têm essa necessidade. Ele mora lá no campo, na chácara dele, na cidadezinha dele de 20 mil habitantes. E o que ele precisa para viver está tudo lá. Agora, se você não é um caipira ou não quer ser um caipira, você precisa. Essa parte do terreno, você precisa prestar atenção nela. Tá? O que você sabe da vida? O que você consegue explicar? O quanto você compreende da existência? Quais são os recursos que você tem para compreender a própria vida e a vida alheia? Isso aqui é um baita espaço do teu terreno. E o quinto? A gente vai resumir nesses 5, tá? E o quinto, é claro, é a espiritualidade. Na verdade, é essa parte do terreno que dá sentido a todas as outras, né? Aqui é a casa do sítio. A casa principal do sítio é aqui. É na espiritualidade. Ali é onde se funda tudo. Ali é onde se decide tudo. E o que se faz ali é o que vai reverberar em todo o resto do terreno. Este é o mapa da vida. Anos atrás eu lancei inclusive um curso, que hoje a gente nem comercializa mais, por isso que eu não estou vendendo nada aqui. Mas anos atrás eu lancei um curso que chamava Mapa da Vida. E eu mapeava com os alunos essas 5 dimensões da vida.
e como eles estavam em cada uma delas. E o que cada um particularmente deveria fazer para que as 5 porções do terreno prosperassem. E o sítio, né, ficasse bonito. O terreno ficasse desejável, valoroso. Uma vida realizada. Uma vida feliz. É isso. Uma vida feliz, uma vida realizada. Olha, eu tenho um domínio do mapa. Eu sei o que fazer em cada dimensão dela. Eu conheço, inclusive, os desafios de cada uma dessas 5. E eu tenho instrumentos para lutar pelo bem de cada uma dessas 5 porções, pela harmonia geral do sítio, que sou eu. A minha harmonia geral, ou seja, você não está bem, você não tem saúde, você não é feliz. Se 4 áreas estão bem e uma não. Você entendeu? Isso daqui que eu estou falando. E quando você procura um profissional por aí para cuidar, você procura um gestor de investimentos para cuidar da parte do teu dinheiro. Daí você procura um psicólogo para fazer sua terapia. Aí você procura, né? Aí você procura um padre para fazer orientação espiritual. Você procura um professor para te ensinar línguas. Tá? Você está fazendo isso de forma, né? Cada separado, em quadrados. O que eu faço e o que eu acho que precisa ser feito é encontrar uma maneira de juntar tudo. Não é não contar com a ajuda dos especialistas, que são muito importantes, muito claro, ninguém vai substituir o papel do padre, por exemplo, do pastor. Mas é encontrar uma forma de iluminar o terreno todo. E desde a casa, desde o centro, reverberar aquilo para todas as partes do terreno. Então, quando eu falo, por exemplo, dos meus protocolos masters, meus protocolos masters são tratamentos, mentorias do centro da casa do indivíduo para as 5 dimensões desse terreno, as 5 porções do terreno. Eu não sou especialista em finanças, eu não sou especialista, obviamente, em vida espiritual, eu não sou um diretor espiritual, eu não sou especialista em cultura, apesar de ser antropólogo também de formação. No que eu sou especialista? Em iluminar o terreno, em mostrar qual porção não está legal e o que a pessoa deveria fazer para que essas coisas prosperassem. Isso é o mapa da vida. As pessoas precisam aprender isso, a ter orientação profunda e íntima que permita a cada uma delas governar a si mesma, governar o terreno e ajudar cada porção do terreno a prosperar. Tudo girando ao mesmo tempo. Como eu digo para alguns pacientes, a vida exige de nós igual aquela apresentação de circo. Vários pratinhos, né? São varas e os pratos rodando. E aí vem lá o equilibrista, né? E faz os pratos girarem e ele não deixa nenhum cair. Isso é uma imagem da vida. Eu, Tiago, não sou especialista num tipo de prato. Eu sou o sujeito que está aqui tentando dirigir a apresentação. A minha vida inteira eu tenho estudado e me preparado para fazer isso, dirigir a apresentação. Aquele prato ali está quase caindo. Faz o seguinte, essa semana marca um horário com o padre, você precisa lá conversar com ele, porque aquilo ali está quase caindo. Aquele outro prato ali, está no chão já faz tempo. Então é o seguinte, leia aqui esses livros, ou comece pegando aqueles contos da Clarice, ou leia esse diálogo de Shakespeare, que a gente tem que levantar esse prato de volta e ele tem que voltar a girar. Olha ali, você e seu marido, vocês não estão vivendo um relacionamento de verdade, isso não é íntimo, isso não é verdadeiro, isso não é compromisso. Tem que fazer isso, isso e isso, para que esse prato volte a poder girar. Entende? É a direção ali do espetáculo. Isto é mapa da vida. Pelo amor de Deus, jamais vá em direção a uma pessoa, a um profissional e pergunte para ele como cortar as unhas. Não é disso que se trata. Ou, se você realmente precisa disto hoje, vá, pegue a orientação, mas não esqueça. Isso é um sintoma de que você precisa ganhar mais liberdade, de que você precisa governar melhor a si mesmo, algo que ninguém pode fazer no seu lugar. Quando eu digo que os nossos tratamentos são para promover saúde e liberdade, porque saúde é liberdade, você entende o que eu estou enxergando, onde eu quero chegar? E que ninguém faz isso hoje? Então, é disso que eu estou falando. Eu quero que você seja livre, ou seja, que você abra a porta da sua casa,
olhe o terreno todo da sua propriedade. Respire fundo, tome um gole do seu café e diga: é isso tudo mesmo. E isso sou eu. E isso é meu. E tá tudo bem. Não é falta de desafio, não é falta de problema, porque a vida humana é desafio também, é obstáculo também, problema também. É governança e consciência. Autoria. Este é o ponto. Fazer com que alguém tenha esse grau de governo e de domínio do próprio terreno. Isso é dar ao outro um mapa da vida. Ok? Termino por aqui, porque está chegando a hora do almoço. Vamos lá, vamos que a terça-feira ainda promete. Agora minha agenda vai começar depois do almoço. É isso, muito obrigado pela audiência. A live fica salva. Até amanhã ela está no canal do YouTube também para vocês compartilharem, falarem dela com outras pessoas e também divulgarem o trabalho para quem precisa. Tá bom? Abraço, boa continuação de terça-feira para todo mundo.